Alô, alô, um, dois, três. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais da Diocese de Caruaru. A partir de agora, nós daremos início à coletiva de imprensa proporcionada pelo nosso bispo diocesano, Dom José Rui, que tratará do assunto tão aguardado por todos os fiéis da nossa diocese, tão esperado, que seria justamente essa oportunidade, agora, de acordo com os decretos governamentais, possibilitando o acesso, ainda que um número
reduzido de fiéis às celebrações. Trataremos nesta coletiva de todo o protocolo, de como irá funcionar, todas as orientações litúrgicas e também pastorais. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando, saudamos também todos os profissionais de comunicação que proporcionam esta coletiva chegar ao conhecimento de um número maior de pessoas. E passo a palavra para o nosso bispo diocesano, Dom José Rui. Bom dia a todos, a Padre Zenilson, a Padre Renan, Padre Jefferson, que aqui nos acompanham, nos assessorando, como também aos profissionais de imprensa, que com muita gentileza nos cedem esse espaço e nos acompanham nesse momento. Mas eu queria iniciar com as palavras sagradas, as palavras do anjo a Maria, a padroeira desta diocese, a mãe das dores, de todos aqueles que sofrem e padecem, sobretudo com os efeitos da pandemia, as dores do desemprego, o sofrimento da fome e mais ainda a dor da enfermidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Pois bem, queridos amigos, prezados irmãos, este momento é de um anúncio jubiloso, porque a igreja sem povo é uma igreja em exílio, uma igreja exilada. E a essência da vida cristã é a vida sacramental. Ou seja, sem sacramentos não existe vida cristã. E nós podemos imaginar quantas pessoas, ao longo destes 120 dias de distanciamento ou de isolamento social, tiveram prejuízo de não serem batizadas, de não serem absolvidas, perdoadas dos seus pecados. Quantas pessoas perderam a graça do sacramento da Eucaristia e, consequentemente, também, às vezes, a graça de viver, a graça na vida. Então, é um anúncio jubiloso, como dizia o Padre Zenilson, mesmo que numa quantidade ou num número reduzido de pessoas, mas as celebrações litúrgicas, a graça dos sacramentos será distribuída, será ofertada a uma quantidade, a um número expressivo de fiéis. E é a esse respeito, então, que nós estamos normatizando, através de um decreto canônico, sobre como haverá a presença dos fiéis em nossas celebrações litúrgicos sacramentais. Isto porque nós vivemos num país que é um Estado laico, segundo a Constituição da República, porém de um povo muito religioso. Tanto assim que a Constituição da República prevê a liberdade de culto. E é exatamente em base nesta liberdade de culto que o governo determina aquilo que significa a sua autoridade em relação à saúde pública, mas são os bispos que determinam o funcionamento da igreja, como também das celebrações sacramentais. Então, nós estamos publicando este decreto através da Chancelaria Diocesana, regulamentando a presença dos fiéis em número de 30% nas celebrações sacramentais. Outras adequações que fizemos dizem respeito não apenas ao decreto do governo do Estado de Pernambuco, mas também ao subsídio,
àqueles dados que a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos proporciona para que cada diocese no Brasil possa tomar como referência. Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse decreto é que é obrigatório o uso de máscaras para o ingresso em nossos templos, em nossas igrejas católicas. É obrigatório o uso de máscaras durante as celebrações litúrgicas. Por favor, isso é um ato, é um gesto de caridade. É um gesto de caridade cristã para com a outra pessoa, para com o nosso irmão, que porventura não tenha ainda sido infectado. E eu que também posso ter sido infectado ou não. Então, o uso da máscara, obrigatoriamente nas celebrações, é mais do que uma lei. É um gesto de caridade cristã. Em segundo lugar, gostaria de destacar que as pessoas idosas, aquelas com mais de 60 anos de idade, especialmente aquelas que já possuem algumas enfermidades, ou como hoje se costuma chamar, as comorbidades. Essas pessoas devem fazer a comunhão espiritual em casa, devem participar da Santa Missa através dos meios de comunicação, até que tenhamos a vacina ou um medicamento seguro que proporcione às pessoas mais idosas, acometidas de enfermidades, a uma participação segura nas orações. Então, crianças e idosos, por favor, continuem em casa para que deste modo possam preservar a sua saúde. É claro que nós cuidamos da vida, da dignidade da vida, muito embora o nosso objetivo seja a vida eterna. Porém, quem não cuida bem da sua existência terrena, também não cuida bem da sua vida em eternidade. Outro aspecto que eu queria ressaltar é que durante a pandemia, exclusivamente durante a pandemia, a comunhão eucarística será distribuída apenas na mão. É claro que o modo ordinário da comunhão eucarística é na boca. Mas não esqueçamos, estamos vivendo um tempo de contágio, de pandemia. E nesse período da pandemia, apenas nesse período, a comunhão será distribuída exclusivamente na mão. Recebam isso como um gesto também de caridade, de cuidado, de carinho, de proteção da própria igreja. Passada a pandemia, já combinei com o Padre Renan, que além de chanceler também é o presidente da Comissão Litúrgica Diocesana, então nós faremos a regulamentação sobre o modo de comunhão eucarística na diocese. Isso é apenas, repito, reitero pela terceira ou quarta vez, que se trata apenas durante esse período da pandemia. Outra coisa que eu peço aos sacerdotes neste decreto, sobretudo no rito da confissão, da celebração da penitência ou da reconciliação, que evitem impor as mãos sobre a cabeça, sobre os ombros dos fiéis. O toque, que é tão importante, sobretudo no Brasil, que é um gesto de carinho, uma expressão de ternura, e que possui também um sentido bíblico, durante a pandemia nós evitaremos. E na celebração do sacramento da unção dos enfermos, então eu peço aos fiéis, às pessoas, quando vocês tiverem necessidade deste sacramento tão importante, que nos dá a graça do perdão, procurem os sacerdotes mais jovens. Os mais velhos, pela proximidade física, até mesmo para escutar uma confissão, eles também estão no grupo de risco e precisam ser protegidos pela igreja
e resguardados por todos nós. Então, os sacerdotes idosos e enfermos estão dispensados do atendimento às confissões. Certamente haverão algumas dúvidas, algumas interrogações ou questionamentos. Estamos aqui para isso, para responder às perguntas. Mas, de antemão, o decreto se refere exclusivamente às celebrações sacramentais. Outras atividades pastorais da igreja, que Padre Zenilson poderá comentar e também responder, a exemplo de retiros, encontros de movimentos pastorais e novas comunidades, ainda não estão autorizados. Ainda continua valendo o primeiro decreto nosso de março, porque o próprio decreto do governo assim também estabelece que nós não podemos, para o bem comum e da saúde de todos, nos aglomerar. Então, desse modo, nós antecipamos que encontros pastorais, retiros e reuniões, esse decreto não trata, e posteriormente, quando tivermos já alguma solução, que nós esperamos que Deus ilumine a mente dos cientistas e médicos, tudo provém de Deus, todo bem vem de Deus, inclusive a cura, através da ciência. Então, quando assim tivermos, faremos um outro decreto também, autorizando o funcionamento completo da vida pastoral em nossa diocese. Muito obrigado, fico agora à disposição do Padre Jefferson, como também o Padre Renan e o Padre Zenilson à disposição para eventuais perguntas e questionamentos. Então, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Então, muitas pessoas de nossa diocese que estão acompanhando no Facebook, do YouTube, e surgiram duas perguntas, por enquanto, sobre o distanciamento nos bancos. 2 pessoas por banco ou apenas uma? A respeito do distanciamento entre as pessoas, o que o decreto do governo do estado permite é 1,5 metro de distância entre as pessoas. Então isso tem que ser averiguado de forma a todos os ambientes. Então, se o banco oferece essa distância, tudo bem. O decreto também recorda que quando nós estamos em família, ou pessoas que coabitem, dividam o mesmo lar, essa distância não se faz necessária. Porém, ocupar todos os bancos da igreja, considerando a proximidade dos nossos templos, talvez precise ser revisto, né? Então, considerar 1,5 metro quadrado de distância entre as pessoas é a melhor orientação. Muito bem. Também temos uma pergunta do blog do Sérgio Salles. Como foi a atuação da Pastoral Carcerária em tempos de pandemia? Bem, primeiramente, a Pastoral Carcerária acionou um departamento jurídico que também assessora a pastoral para viabilizar a possibilidade daqueles que têm uma idade já passando dos 60 anos, né, e verificar o processo para ver a possibilidade, então, da liberação, né, do sistema carcerário. Se bem que não avançou muito, porque é toda uma questão também burocrática. Mas também eles acompanharam, né, com o fornecimento de material de higiene, né, à população carcerária. Muitos municípios também da nossa diocese, além de prestarem esse serviço, não só com material de higiene, mas também com cestas básicas, auxiliaram, também prestaram um auxílio às famílias dos encarcerados, também em alguns municípios de nossa diocese. Então, agora estão surgindo muitas perguntas. Então, sobre os casamentos
e batismos, né? Como ficarão as celebrações e também crismas? As crismas, já que toca ao bispo, nós faremos caso a caso, e o nosso secretário pessoal, o Frei Abelardo, também já está se inteirando com os párocos, e pelo próprio decreto nós teremos que multiplicar as celebrações. Um exemplo disso, numa paróquia estava marcado 2 grupos, sábado e domingo. Então, seriam 2 celebrações de crisma, e agora eu devo celebrar 4 ou 5 vezes para poder cumprir esse distanciamento. Mas caso a caso, iremos encaminhando. Quanto ao sacramento do batismo e do matrimônio, também o decreto expressa algumas normas. Isso. Para todas as celebrações sacramentais, o quantitativo de pessoas nos templos, nas igrejas, é de 30%. Respeitados sempre o distanciamento entre as pessoas de 1,5 metro quadrados de distanciamento. Também é exigido aquilo que o bispo mencionava no início da nossa coletiva, o uso de máscara, né? As pessoas que quiserem trazer luvas, é também incentivado por parte dos fiéis portarem o seu próprio álcool gel, 70%. As paróquias também estão sendo orientadas a disporem espaços para que as pessoas que não trazem tenham acesso à maneira de higienização correta. E as normas acontecem sempre de acordo com aquilo que os livros litúrgicos pedem e a quantidade permitida, né? Como o bispo mencionou, as pessoas, aquelas que apresentam comorbidades, as crianças, né, de até 10 anos, ficam liberadas das ações sacramentais pela própria prevenção, não é? E aquilo que é próprio do prático, né, o padre Zenilson poderá tratar um pouco também da questão de fotógrafos, do ambiente, para que a gente possa ter habitem com a criança.